caos. Exército toma as ruas de Salvador depois de um dia da greve da PM. Crime hediondo. Garoto assassinado é enterrado no Rio Grande do Sul. Vergonha. André Vargas renuncia à vice-presidência da Câmara. Alerta. Nível do maior reservatório de São Paulo volta a registrar queda. Mania. Figurinhas da Copa fazem sucesso entre os jovens. Música. Beatles completa 50 anos de sucesso. E o que será que o jovem pensa sobre a política no Brasil? Estas são as principais notícias do dia, agora no ESPM no ar. Cerca de 6 mil militares estão na Bahia para garantir a segurança da população em meio à greve da PM. Segundo o general responsável, mais 2.500 soldados devem chegar nos próximos dias. A greve, que começou ontem à noite, trouxe caos para o comércio da cidade. O Shopping Lapa, um dos principais centros da região, fez um rígido controle dos portões do estabelecimento. O motivo da greve foi a recusa da proposta do governo para a reestruturação da carreira da corporação. O menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, encontrado morto em um matagal do norte do Rio Grande do Sul, foi sepultado hoje no cemitério de Santa Maria, região central do estado. O enterro foi acompanhado por familiares. A avó do garoto, Jussara Uglione, não acompanhou a cerimônia. Ela foi hospitalizada em estado de choque e permanece em observação. Segundo investigações, o garoto teria sido morto pela madrasta, Graciela Ugolini, com uma injeção letal. E o trânsito de São Paulo está cada dia mais caótico. São milhares de carros e motos disputando o mesmo espaço. A situação ainda piora quando os semáforos quebram. Os semáforos de trânsito estão sucateados. Muitos são da década de 80 e responsáveis, em parte, pelos caos nas ruas. São Paulo, alguém cuspiu no chão, o farol para de funcionar. Perco muito mais tempo do que o normal. O trânsito em São Paulo já é terrível. Quando tem farol com problema, às vezes um percurso de 20 minutos eu levo uma hora e meia. E não é para menos. A falta de energia corta o funcionamento. E a chuva agrava a situação, pois os equipamentos entram em curto-circuito. Grande parte das notificações de semáforos quebrados são feitas por agentes da CT, o que impacta no trânsito. Os semáforos, eles são uma espécie de válvulas, né? Assim como você tem um sistema de água, você tem torneiras que abrem e fecham. Os semáforos funcionam como válvulas mesmo, e que de alguma maneira reordenam, procuram ordenar a circulação de pessoas na cidade. A Secretaria dos Transportes começou em outubro a revitalização de semáforos ao custo de 222 milhões de reais. A Prefeitura declarou que 1/3 dos semáforos da cidade foi renovado em 2013 e prometeu que até 2015, 4.800 cruzamentos de São Paulo vão ser reformados. E a CT admite que os faróis de São Paulo estão mesmo sucateados. Entre os faróis que não foram revitalizados, que são 3.677, 52% deles apresentaram algum tipo de problema entre agosto e janeiro deste ano. Já entre os faróis que já foram revitalizados, são 2.003 no total, apenas 9% deles apresentaram algum tipo de problema no mesmo período. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou hoje que as cláusulas omitidas na aquisição da refinaria de Pasadena em 2006 não eram importantes. Isso contraria a declaração feita pela presidente Dilma no dia 19 de março. A presidenta afirmou que, por conta das afirmações desconhecidas pelo Conselho, a aquisição da refinaria foi um acordo falho. Segundo Dilma, algumas dessas cláusulas omitidas obrigavam a Petrobras a arcar com 100% das ações da unidade, fazendo com que o valor da compra passasse de 360 milhões para 1,2 bilhões. Na época da aquisição, Dilma presidiu o Conselho da Petrobras e votou a favor do negócio. Cerveró afirmou que não houve intenção de enganar ninguém. E André Vargas acaba de renunciar ao cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele havia comentado ontem estar ainda reestudando a hipótese da renúncia. Hoje, por meio de uma carta, ele explicou que o principal motivo de deixar o cargo foi a abertura de um processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara.
Na semana passada, o deputado foi acusado de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. As eleições presidenciais estão marcadas para o próximo dia 5 de outubro, mas o que diferencia esta das outras disputas políticas é o cenário de participação da sociedade. Famílias, grupos políticos e principalmente os jovens ganharam as ruas de todo o Brasil pedindo mais ética. Mas será que esta geração, que representa 20% do eleitorado, se interessa mesmo pelo assunto? É muito complicado não se interessar por política hoje em dia no mundo onde as pessoas se relacionam com cada vez mais intensidade. Acho que o brasileiro devia se importar mais, inclusive eu. Eu acho um assunto importante, mas eu creio que eu procuro menos do que eu deveria. Ela influencia em todos os setores da nossa vida, né? E como a nossa vida é meio que um reflexo de como as coisas funcionam também na política. Eles estão atentos para o que acontece na política e economia do país. E muitos acreditam que as manifestações de junho do ano passado foram a transição para uma juventude mais engajada. Eu acho que essas manifestações são importantes principalmente para as pessoas, para mostrar para as pessoas que estão em casa, porque as pessoas que estão ali no movimento, elas já têm a noção. Foi importante para o brasileiro redescobrir a capacidade dele de, através de uma ação direta, mudar as coisas. Essa estudante de publicidade admite que falar sobre político não era o assunto preferido. Mas depois de ver de perto a força dos protestos, ela passou a olhar o tema com outros olhos, o de cidadã. Com as manifestações eu acabei participando e eu vi o como é importante a gente se interessar e ir atrás dos nossos direitos. Juliana não foi a única. No dia 20 de junho, ápice da série de protestos, quase 1,5 milhão de pessoas tomaram as ruas de 120 cidades de norte a sul do Brasil. A reivindicação inicial era contra o aumento da passagem do transporte público, mas esse foi o estopim para dezenas de outras manifestações. Cartazes e palavras de ordem ilustraram as insatisfações de uma população que encontrou um motivo para se engajar. Eu acho que se a gente não for atrás, os políticos não vão se interessar pela nossa opinião. Então, se as manifestações não tivessem rolado, tudo que eles estavam reivindicando não ia ter acontecido. Mas pensar que o jovem nunca se interessou por política também pode ser um erro. De acordo com o estudo Agenda Juventude Brasil, 54% dos eleitores de 16 a 29 anos se interessam por política e consideram um assunto muito importante. O estudo ainda revela que quase metade dos entrevistados já participou de algum grupo ligado ao tema. É o caso desta estudante que, quando se mudou para São Paulo há 4 anos, não se conformou com a falta de estrutura no transporte da cidade. Eu morava numa cidade que era bem menor, então o transporte funcionava. Quando eu cheguei aqui, para mim foi um caos, assim, ver como uma cidade que tem o dinheiro que tem não conseguir melhorar uma coisa tão básica para se viver. A indignação fez Roberta se mobilizar. Além de grupos de discussões na faculdade, ela participa ativamente do movimento Passe Livre. Eu estava no cursinho e o professor perguntou se alguém tinha algum movimento político e tal, e ninguém respondeu. Aí ele passou uma lista, aí eu vi o MPL e, eu me identifiquei com a causa e aí eu entrei. Essa socióloga especialista em política para a juventude argumenta que o jovem sempre mostrou interesse pela política. Manifestações, que a gente fala, não é um raio num céu azul. Quer dizer, você já tem uma movimentação, alguma coisa, um caldo, digamos assim, de articulação dos jovens. A socióloga ainda analisa mais profundamente. Ela acredita que as manifestações foram além de um movimento que levou os jovens para as ruas, mas que provocaram uma mudança no comportamento da sociedade. Eu acho que é um processo, acho que é uma construção, acho que é hiper saudável, acho que oxigena a democracia, eu acho que é um chacoalhão, não só na classe política, em todo mundo. Eu acho que é um pouco assim, vamos revigorar, vamos repensar, vamos avançar. Bom, e para falar um pouco mais sobre política, eu vou deixar aqui a bancada, se me dá licença, Murilo. Por favor, e vou Daniela. Conversar com o nosso entrevistado, o professor Fred Lúcio, que é doutor em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social. Boa noite, professor. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite. Muito bom recebê-lo. Professor, a minha primeira pergunta é: qual o impacto das manifestações no cenário político atual? Então, o que a gente chamou de manifestações, você está se referindo às manifestações do ano passado e, eventualmente, essas que vêm acontecendo pontualmente, eu chamo desde os rolezinhos também que aconteceram em janeiro,
até as que vêm acontecendo pontualmente com relação à Copa, dentro de um cenário, precisa entender que elas ocorreram dentro de um cenário em que a juventude ficou praticamente sem nenhuma grande mobilização há quase 20 anos. Então, de uma certa maneira, elas deram uma balançada na sociedade brasileira, elas mostraram que a sociedade brasileira pode se mobilizar quando tem causas importantes, quando tem temas importantes, quando tem uma pauta importante. E aí você pode organizar isso em segmentos dessa própria juventude, porque falar de juventude é uma categoria genérica demais. Então você tem os estudantes que reivindicam determinadas questões, o jovem de periferia com a questão cultural, com a questão dos espaços de lazer que geraram os rolezinhos e tal. Então elas têm uma importância fundamental, que é a de mobilização, de acionar mecanismos de participação, definir pautas de discussão da sociedade, né, e levar isso pressionando o poder público. E qual é a expectativa para as próximas eleições, visto esse cenário de maior mobilidade da população? É uma população mais crítica? Como que é esse eleitorado desse ano? Então, o que eu tenho visto desde o ano passado é que, assim, apesar do alto teor de criticidade que as manifestações tiveram, eu não enxerguei um direcionamento delas. O que eu interpretei, já falava isso ano passado, que era uma possibilidade, mas eu não quis colocá-lo de uma forma assertiva, porque a história você não consegue antecipar. Você tem que esperar os fatos acontecerem para que você possa analisá-los. E o que eu estou percebendo a partir daí é que não há um direcionamento, há um clamor da sociedade como um todo para uma melhor organização do Estado. E as manifestações, inclusive, trouxeram um elemento que, no meu entendimento, é um pouco perigoso para a democracia, que é o questionamento da própria estrutura partidária do país. É preciso entender que nós temos uma estrutura de democracia que prevê dois tipos de direcionamento. A democracia representativa, que ela é exercida por meio dos partidos políticos e dos cargos que nós elegemos, mas também a democracia participativa, que são os mecanismos que a própria Constituição prevê de você acionar abaixo-assinado, representações do Congresso Nacional, nas várias instâncias de decisão. O que eu não tenho visto é exatamente uma continuação das manifestações do ano passado em direção às pautas que são as mesmas, né? Contra a corrupção, melhor emprego da verba pública para a educação, para a saúde, segurança pública. E eu temo que isso possa repercutir de forma um pouco desordenada nas eleições desse ano. Muito obrigada, professor, pela sua presença, obrigada pela sua participação aqui nesse jornal hoje. E eu volto para a bancada, para o Murilo, que vai continuar um pouquinho mais sobre política. Com você aí, Murilo. Muito obrigado, Daniela. Mas será que os jovens estão engajados o tempo inteiro com a política? Daniel Ribac está nas ruas para falar um pouco mais sobre política. Não é isso mesmo, Daniel? Boa noite, Murilo. Independentemente das manifestações que aconteceram no país, sempre existem aquelas pessoas que deixam as coisas para lá um pouco da última hora. Com as eleições não é diferente. Elas estão marcadas para o dia 5 de outubro, mas sempre existem aquelas pessoas que começam a acompanhar um pouco mais para trás, um pouco mais para agora. Eu estou aqui com dois estudantes, o Henrique e a Juliana, que vão contar um pouco mais para a gente se eles estão acompanhando ou não as eleições. Tudo bom, Henrique? Tudo. Você vem acompanhando já as eleições? Não venho. Você pretende começar a acompanhar a partir de quando, mais ou menos? Creio que em torno de 2 meses antes, dar uma lida em alguma notícia, ver um pouco do jornal, para daí poder se inteirar do assunto. E você, Juliana? Não estou acompanhando, para falar a verdade, eu estou só vendo o que está acontecendo pelo jornal, mas propaganda eleitoral eu não assisto. Você tem alguma expectativa para as eleições já? Eu acho que a Dilma vai ganhar de novo, então a gente vota contra, né? Então, Murilo, é isso. Uns acompanham, mais ou menos, outros não. Mas as eleições estão marcadas para o dia 5 de outubro. É importante enfatizar. Informação é importante na hora de votar. Então, Daniel Ribac para o SPM no ar. Muito obrigada pelas suas informações, Daniel. E você vai ver a seguir. Nível do maior reservatório de água de São Paulo volta a cair. A febre das figurinhas do álbum da Copa que não tem idade. É já já.